Primeiro eu quero dizer que eu confirmo a minha informação. Eu dei a informação, né, que repercutiu bastante, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Minas Gerais, do interesse, apenas do interesse do Cruzeiro em contar com o Renato num projeto para 2025, em que as conversas já teriam começado. E sim, elas já começaram. Se elas vão resultar numa proposta, num alinhamento, numa efetivação do negócio, eu não sei. O que eu tenho é que realmente, de vontade de Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH e dono da SAF do Cruzeiro, Alexandre Matos e Paulo Pelaipe, querem Renato Portaluppi como principal nome para comandar o Cruzeiro a partir de 2025. Essa informação, eu confirmo ela. Durante o dia, pessoas de todos os lados me negaram a informação. Fui procurado, inclusive, para que a informação fosse negada. É do jogo. O Cruzeiro, inclusive, se manifestou dizendo que não teria nenhum tipo de contato, que não existe isso, e eu entendo, o Fernando Seabra está lá trabalhando até o final da temporada, precisa vencer o ano, e agora vencer um jogo final de semana que deu uma melhorada, porque ele estava sendo muito pressionado. Ele não é um técnico assim, que interino, que virou efetivo, que era da base, que foi ficando e até fez um bom trabalho em determinado momento, depois deu uma oscilada, houve cobranças públicas, né, inclusive dos donos da SAF, para que ele utilizasse mais os reforços. Então, assim, se sabe que não é o técnico para um projeto mais longevo, mais audacioso, com as contratações que o Cruzeiro fez para uma temporada que vislumbra aí Libertadores e disputar os principais títulos. Então, é natural que quando venha uma notícia em setembro, há 2, 3 meses de terminar a temporada, os caras não queiram que vaze. Agora, eu preciso lembrar também os dirigentes do Cruzeiro e todo mundo que está perguntando, poxa vida, mas será que essa notícia tinha que ter sido vazada agora? O próprio Renato Gaúcho vazou a informação pela metade, a gente descobriu a outra ponta, mas ele vazou a informação. Ele deu uma entrevista semana passada para o repórter Eduardo Gabardo e disse claramente que tinha 2 propostas, que recebeu 2 propostas de 2 grandes clubes. Uma, em meio à temporada, que ele não quis conversar, e esse clube, o Eduardo Gabardo descobriu, foi o Corinthians. A gente tinha uma vaga ideia disso, eu não tinha confirmação, mas eu já tinha ouvido um zum a respeito, de que entre Antônio Oliveira e Ramon Dias, o presidente Augusto Melo sondou a situação de Renato, que não quis nem ouvir, porque ele iria completar a temporada com o Grêmio. É que naquele momento a situação era outra. O Grêmio estava vivendo o período da enchente, estava classificado nas competições. Agora não. Agora é um Renato pressionado, eliminado de todas as Copas, mal no Brasileiro, um trabalho super questionável. Então, a situação agora é outra, mas não é agora que o Corinthians procurou o Renato e nem está pensando no Renato para o ano que vem. O Corinthians sondou o Renato naquele momento entre Antônio Oliveira e Ramon Dias. O Cruzeiro, o Renato mesmo disse, e uma outra proposta é para 2025. E aí eu descobri que essa proposta, ou oferta, ou procura, ou interesse, como queiram, que proposta é oficial, né? E isso realmente não aconteceu, é do Cruzeiro, para janeiro de 2025. Pode ser que o Renato não seja o técnico do Cruzeiro, porque tem muita coisa para acontecer até lá. Eu estou dizendo para vocês a informação de momento, que é o interesse, a procura e a conversa. Isso, eu confirmo, existiu. Agora, é óbvio que todas as partes iriam negar. As repercussões em BH, elas dão conta de que tem esse detalhe, de que, obviamente, isso tumultua o ambiente, né? Porque hoje os dirigentes querem dar um pouquinho de respaldo a Fernando Seabra para que ele termine a temporada e só depois o clube possa pensar numa transição para seguir o projeto com outro treinador, natural, mas os jornalistas, os repórteres que cobrem o dia a dia do Cruzeiro já entendem e já conseguiram apurar de outras maneiras de que sim, isso está acontecendo também. Ou seja, houve a confirmação. Eu não estou dando essa informação sozinho. Essa informação ela foi checada e confirmada por outros repórteres. Tem um outro detalhe. Jorge Nicola, que vocês conhecem muito bem, que é muito bem informado, trouxe informação de que não agora, já tem um tempo, que o empresário de Renato Portaluppi, o Gerson Oldenburg, o gauchinho, teria oferecido o Renato ao Cruzeiro, entendendo que o Cruzeiro buscaria um novo comandante. E assim, eu não tenho mais detalhes sobre esse oferecimento, essa oferta, mas a informação do Nicola é de que o movimento partiu do Renato, do staff do Renato, e não do Cruzeiro.
Eu tenho informação de que o Cruzeiro tem interesse e que eles conversaram. Não sei de que maneira isso aconteceu, mas daqui a pouco as coisas podem convergir. E aí é uma questão mera interpretação, né? Quem ligou para quem? Quem procurou quem? Quem tomou a iniciativa? Não sei. Mas o Nicola tem essa informação de que o empresário do Renato ofereceu o nome do Renato para o ano que vem entre os nomes cotados para ser o novo técnico do Cruzeiro. Casa também com a informação. Então, tudo fecha, gente. Tudo fecha. Agora, repercussões no Rio Grande do Sul. Acompanhei meus amigos gaúchos que repercutiram, até agradeço aos créditos que todo mundo concedeu no dia de hoje, em todos os veículos, e repercutindo muito essa informação, e as conjecturas, elas existem, né? A partir de agora, o Renato vazou isso de propósito, o Renato está só se valorizando, existe mesmo a proposta, seria o ideal para o Renato sair, como é que a torcida recebe isso? Todos esses desdobramentos eu acompanhei no dia de hoje. O que eu consegui medir por um termômetro inicialmente? Em rede social, que é uma parte só do termômetro, que às vezes não é o torcedor que vai no estádio, que é o torcedor que tem uma idolatria, um carinho pelo Renato, como eu tenho, como muitos torcedores têm, que não fazem a análise mais fria do treinador, do trabalho, do Renato, da escalação do dia a dia, porque a gente tem que separar um pouco essas coisas. O torcedor de rede social, cara, ele já demitiu o Renato. Esse torcedor, mas assim, a esmagadora maioria, em todos os posts de todas as lives que eu assisti, todos os programas, eu pago o Uber para ele ir embora, eu levo no aeroporto, lá tem pão de queijo, o Renato aproveita, os caras querendo o Renato fora do Grêmio. A maioria, tá? Mas isso, repito, é uma pontinha de um indicativo de um termômetro que a gente possa ter nesse momento. É fato que o Renato já não tem mais tanta unanimidade, não só entre a torcida, entre conselheiros e parceiros do presidente, e isso é um fato. Agora, sabemos também, e aí uma informação de bastidor, que Renato é o homem de Alberto Guerra. Alberto Guerra foi o primeiro dirigente a contratar Renato como técnico do Grêmio em 2010. O Guerra, isso há 14 anos, gente. O Guerra era vice de futebol, diretor de futebol, e contratou o Renato naquela oportunidade. Desde então, eles têm uma relação muito próxima. O Guerra virou presidente 14 anos depois, 13 anos depois, e contratou o Renato de novo. Na verdade, herdou o Renato, né? Porque o Renato ainda é contratado na gestão Romildo Bolzan para subir o Grêmio da Série B para a Série A. E aí o Guerra pega o clube ano passado, contrata o Soares, e o Grêmio é vice-campeão brasileiro. Numa temporada muito boa. A de 2024 ela é bagunçada, né? Ela é muito atrapalhada. Tem o título gaúcho, é verdade, mas com assim, muitos erros do treinador. E uma relação que se desgasta cada vez mais. É um Renato que, obviamente, foi impactado, como todos nós, pela enchente, que trouxe esse assunto a todo instante, visivelmente abalado e irritado, e chateado, e cansado, e desgastado, o que é natural, e eu reconheço isso. Mas é um Renato, nos últimos tempos, já sem a enchente, talvez com resquícios disso, mas sem isso, com uma irritação pelos maus resultados, pelas perguntas dos repórteres, pela pressão que ele vem sofrendo, por muitas vezes ser chamado de burro na arquibancada, coisa que ele disse que nunca tinha acontecido. Então, assim, o Renato está convivendo com uma situação que para ele talvez seja nova. E aí aparece o Cruzeiro, apareceu o Corinthians e aparece uma possibilidade desse ciclo se encerrar. Repito, inicialmente, ao que tudo indica, o presidente Alberto Guerra gostaria de contar com o Renato. Mas o Renato gosta de se valorizar, financeiramente inclusive. Ao chegar ao final da temporada, como será essa negociação? Se o Grêmio ficar em 12º lugar, em 10º lugar, ou classificar para a Libertadores, muda. Se o Grêmio classifica para a Libertadores, depois de tudo que aconteceu, eu acho que a última impressão ela vai ser mais saborosa e o Renato vai saber lidar com isso. Se ela não for, se for o Grêmio escapando do rebaixamento nas últimas rodadas, vai ficar uma condição de que o Grêmio possa, daqui a pouco, ter uma voz mais ativa. O que é difícil nessa relação? É consenso para todos que o Renato, ele no Grêmio, tem uma zona de conforto, e ele construiu isso, é mérito dele, onde ele tem envolvimento com o clube, ele tem uma gerência sobre quase todos os setores, e os dirigentes, eles digamos assim, eles permitem com que o Renato tenha mais atribuições até do que a função de técnico. E para eles até, muitas vezes, é cômodo, porque o Renato serve como um escudo
É o Renato que dá explicações, é o Renato que dá a cara a tapa, é o Renato que enfrenta a imprensa, é o Renato que se desgasta, é a imagem do Renato. Porque o Renato tem uma imagem muito forte. Então os dirigentes permitem com que isso aconteça. Isso também é verdade. Agora, já não é mais unanimidade. O narrador Pedro Ernesto Denardim publicou uma coluna no final do dia, dizendo que, dando uma informação, que a direção do Grêmio não pretende renovar com o Renato. E isso pode ser até uma resposta via imprensa da diretoria para comunicar ao Renato do tipo, olha, você tem propostas, tudo bem, você está sendo valorizado, mas a gente não vai confirmar isso. Mas a imprensa acaba noticiando de que o Grêmio não tem intenção de renovar. Para dizer que, a gente também não está pensando em você, fica tranquilo. Então, assim, está tudo indicando, meio que nessa guerra fria, nessa guerra velada, de que, cara, já deu, entendeu? Você não quer mais, eu também não. Vamos ver até onde vai, mas a gente faz um comum acordo aqui para que seja bom para todo mundo. Você busque o Cruzeiro, seja lá qual clube for, e a gente busque outro profissional. Só que agora é setembro ainda. Como todo o contexto de Grêmio e Cruzeiro, especialmente do Grêmio, vai lidar com isso pelos próximos 2, 3 meses, para encerrar a temporada de uma forma legal. O Grêmio vai antecipar essa decisão? O Renato vai antecipar essa decisão? Ou eles vão empurrar com a barriga mais uns 2 meses? Isso a gente vai ter que esperar. Agora, a informação existe. O Renato está meio de saco cheio de muita coisa, mas eu não duvido, e aí prestem atenção nesse final, eu não duvido que, dependendo do que acontecer, da performance dentro de campo, o presidente Alberto Guerra queira continuar com o Renato se valorize com as propostas e ele decida ficar. Tem um octacampeonato gaúcho em jogo, que é uma bandeira do Inter histórica, e o Grêmio pode derrubá-la. E o Renato pode ficar por mais um ano, que é o último ano eleitoral da gestão Alberto Guerra. Eu não descarto absolutamente nada. Tudo indica um fim de ciclo. Mas o Renato tem tanto poder sobre o Grêmio e os dirigentes que, na verdade, quem vai decidir isso é ele. Torcida gremista, como vocês se sentem em relação à possibilidade de Renato Gaúcho deixar o clube no próximo ano? Acham que seria o momento certo para uma mudança ou preferem que ele continue à frente do time? A possível saída de Renato Gaúcho do Grêmio em 2025 está gerando bastante discussão entre os torcedores. Muitos acreditam que seu trabalho está aquém das expectativas nesta temporada, especialmente após eliminações precoces na Copa do Brasil e Libertadores. Alguns torcedores sentem que Renato já não traz as inovações necessárias para o time e pedem por mudanças. No entanto, a diretoria do Grêmio, liderada por Alberto Guerra, ainda mantém confiança em seu trabalho e não planeja uma demissão imediata, a menos que o desempenho caia drasticamente.